Boa tarde. Nós somos do quarto período de Direito aqui da FAG. Eu me chamo Mariana. Nosso grupo é composto pela Kailane, Milena e Luiz. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF. Conosco aqui hoje está o formando de Direito do Centro Universitário FAG, advogado, professor, mestre em Processo Civil e Cidadania pela Universidade Paranaense, doutor em Direito Público pela Universidade de Vale dos Sinos e especialista em Direito Constitucional, professor Dr. Lucas Oliveira. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mariana. Uma alegria estar aqui com vocês hoje e fazer parte desse grupo. Vamos começar então com a primeira pergunta. Quando o STF foi criado ali, junto com a primeira Constituição? Ah, sim, muito bem. Então, nós tivemos ao todo, na história do Brasil, 7 constituições como regra, apesar de alguma divergência a respeito da Emenda 1 de 69. Então, em linhas gerais, aqui os manuais de direito constitucional consideram que nós tivemos 7. A primeira delas foi de 1824. Ela previu a criação de um tribunal que à época se chamava Supremo Tribunal de Justiça. E aí, a partir disso, houve a regulamentação em 1828 do funcionamento desse tribunal, que foi convertido em 1890, já depois da proclamação da República, em Supremo Tribunal Federal, né? Antes não havia federação, o Estado brasileiro era unitário, por isso não faria sentido esse nome anteriormente, e por isso da alteração, inclusive depois com a reorganização, a criação da Justiça Federal, que também se deu nesse ano, e de forma que a primeira vez que em uma Constituição apareceu o Supremo Tribunal Federal com essa expressão, com esse branding, com esse nome que ele tem hoje, foi na segunda Constituição que nós tivemos na história do nosso país, a de 1891. Então, a conversão do nome em 1890 e a previsão constitucional em 1891. Prof, você poderia dizer quais são os ministros do STF para a gente? Então, uma das coisas legais que eu pude acompanhar desde que eu comecei a minha graduação na FAG até agora é que normalmente as pessoas sabem mais a composição do STF atual do que a escalação da seleção brasileira, né? Na década de 90 era muito mais fácil a gente encontrar o reverso. Então as pessoas sabiam até as figurinhas e coisa de moleque, né? De saber o nome dos 11 da seleção brasileira, mas hoje a gente não sabe bem da escalação, tem que ver o que o Lancelotti vai fazer agora, mas a gente sabe a escalação dos 11 ministros. Então, os 11 ministros que nós temos ali, vamos ver se eu lembro. Se eu esquecer aqui, vocês me reforçam para a gente não dar um contra-testemunho quanto a isso que eu falei. A gente tem o Barroso, que é o atual presidente, né? Depois a gente tem a Carmen Lúcia, que é a única mulher. Aliás, uma curiosidade, até onde eu consegui encontrar de registros, nós tivemos na história do STF apenas 3 ministras mulheres, né? A Ellen Grace, que já se aposentou, também a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, que é a única que continua atuando. Então, é muito curioso que dentro desse espaço todo, ao longo de toda essa história, apenas 3 ministras ocuparam essas cadeiras. Então, o Barroso, aí a Carmen Lúcia, que é a única mulher, a gente tem o Flávio Dino, depois a gente tem o André Mendonça, o Nunes Marques, né? Eles têm a designação padronizada também do nome, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes. Na sequência, eu deveria ter começado talvez em ordem alfabética, né? Alexandre de Moraes eu já falei? Não, então Alexandre de Moraes, não dá para esquecer, bem famoso, talvez o mais falado hoje, aquele que toma as decisões de maior evidência, né? A parte mais controversa, o Fachin, que teve um protagonismo bastante relevante na época da Lava Jato, hoje, em virtude de talvez não estar na primeira turma, e também não presidir inquéritos com impacto midiático, tem aqui assumiu um segundo plano, né, frente ao protagonismo que exercia antes. Faltam mais 2 na minha conta aqui. Pô, meu time vai ficar com escalação devendo. Né? Mas é difícil lembrar todos também. Então. E, prof, a gente vai lembrar ao longo do programa e aí eu conto para vocês o restante. E, prof, me diz uma coisa. De onde vêm os ministros do STF? Bom, essa aqui é um pouco mais fácil. Então, a gente tem ali no artigo 101 da Constituição os requisitos,
que é a reputação ilibada e notório saber jurídico. Além disso, a Constituição exige que eles sejam brasileiros natos, então, que cumpram os requisitos do artigo 12, inciso 1 da Constituição, que é onde se define essa parte de brasileiros natos, até porque eles eventualmente vão ficar ali na linha de substituição do presidente da República quando assumirem a presidência, né? Eles têm um rodízio, um mandato de 2 anos para a presidência, então todos eles acabam, de certa forma, ficando ali na linha de substituição caso os detentores dos outros cargos que estão anteriormente não possam exercer. Então, tem esses requisitos: notório saber jurídico, a reputação ilibada, a condição de brasileiro nato e também o critério etário, uma idade mínima de 35 anos e máxima de 70 anos. Eles são indicados pelo presidente da República, são sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e no plenário também há a votação aqui, a aprovação do Senado por maioria absoluta. Temos 81 senadores, maioria absoluta implica aqui o voto favorável de 41 ministros. Existe uma certa curiosidade quanto a isso, sobre a possibilidade de que um ministro ele possa ser aqui, ocupar esse cargo sem que tenha formação em direito. Então, normalmente, quando abre uma vaga, esse debate acontece, é possível, não é possível, e a gente tem até precedentes históricos. Tem um médico político brasileiro, um abolicionista republicano, Barata Ribeiro, que chegou a ser indicado para o cargo, mas depois tomou posse no cargo, inclusive em 1893, ficou, se eu não me engano, até setembro de 1894, e aí depois disso ele teve um parecer da comissão à época lá que falou, não tem aqui o notório saber jurídico, e ele saiu do cargo depois, então renunciou a partir desse parecer. Então, houve precedente, mas na prática acaba sendo um requisito implícito a formação em direito para que haja a indicação. Muito bem. Entrando agora em questão orçamentária, para entender um pouquinho melhor, como funciona, de onde vem a verba, quem fica responsável por essa questão do STF? Uhum. Muito bem. Então, Luiz Fux, eu não tinha falado. 10. Daqui a pouco eu lembro de mais um. Né? Nós temos, então, aqui a questão orçamentária. No artigo 99 da Constituição, fala-se que o Poder Judiciário tem autonomia financeira e administrativa. De modo que todo ano, né, que eles se organizam para dizer assim, olha, quanto que a gente vai mobilizar de recursos aqui para o Poder Judiciário? O STF, ele representando também os outros tribunais, encaminha para o Congresso Nacional dizendo, olha, nossa demanda de recursos vai se dar em tanto. E aí uma curiosidade em relação a esse tópico que a gente pode registrar aqui é que o Poder Judiciário no Brasil, em relação ao PIB, de acordo com dados do Tesouro Nacional, é um dos mais caros do mundo. Então, no levantamento que eu tive acesso, no último relatório, nós temos aqui um gasto de cerca de 1,5% do PIB. Isso é muito recurso que a gente gasta com o Poder Judiciário. O gasto com o STF em si dá pouco mais de 900 milhões, né? Mas com o Poder Judiciário como um todo chega a cerca de 160 bilhões por ano. Né? Nosso investimento, por exemplo, no orçamento de saneamento básico, eles, se eu não me engano, ficam em 1,9 bi. Então, é 1,9 bi para saneamento básico, 160 bi para Poder Judiciário e boa parte desse recurso, mais de 80%, é em folha de pagamento. E em relação a quanto custa manter o STF, é 900 milhões? Isso. Entra nesses cálculos. Né? Então, a lei orçamentária fica nesse patamar e aí dentro da discricionalidade, claro que o parlamento tem de acomodar essas demandas, isso é estipulado. Então, a cada ano é como se o STF chegasse com uma listinha e falasse assim, Congresso, olha, nossa lista para conseguir manter a casa funcionando é isso aqui. Né? Okay. E aí eles deliberam, fazem os ajustes conforme for necessário. Entendido. E em relação ao STF e STJ, muitas vezes o STJ, os dois são muito importantes, né? O STJ entra em conflito com algumas leis ali da Constituição Federal. Eu acredito que o STF seja uma parte importante para alinhar esses pensamentos. Poderia nos explicar um pouco mais sobre? Claro, vamos lá. Então, a Constituição de 88, a divisão do tribunal a partir de 88, antes o STF analisava questões infraconstitucionais também. Tanto é que tem algumas súmulas, que são resumos da jurisprudência do STF, que versam a respeito de matérias abaixo da Constituição, de normas infraconstitucionais. Né? Mas em 88 foi criado o STJ, que
tem ali como apelido ser o Tribunal da Cidadania. E a função do STJ, o princípio do STJ, quando a gente analisa o 105 da Constituição, que apresenta as atribuições do tribunal, é fixar, a principal talvez seja de fixação da interpretação da legislação federal. Enquanto que a do STF, no dia a dia ali, seja justamente fixar a interpretação da Constituição Federal, né? Então, a Constituição Federal, o STF e leis federais, por exemplo, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, para o STJ. É claro que isso aqui não é igual uma fronteira de um país, que você consegue delimitar as coordenadas e dizer daqui para cá é o país A, daqui para cá é o país B. Eventualmente haverá aqui confluências, né, entre as interpretações, mas o que prevalece ao final é a interpretação que o STF confere ao texto constitucional, justamente por causa da hierarquia que a Constituição tem em relação às demais normas do ordenamento. Então, o STF, se costuma dizer, o próprio Fachin menciona isso, tem direito de errar por último, né, nas suas decisões. Prof, ultimamente está rolando uma discussão em relação à PL do desmatamento ou da devastação. Eu queria saber, na sua visão, se essa PL pode ser considerada constitucional, ou se o STF vai precisar intervir, ou qual a sua visão sobre isso? Então, o STF ele carrega a pecha, e isso, claro, não vem do nada, tem também algo da atuação dele, né, de ativismo judicial, que não é coisa de agora, isso é coisa de há muito, né, pelo menos 2 décadas de desenvolvimento de mecanismos que permitiram isso, tanto com ações como de omissões. O STF tem essa pecha de se meter, né, de ter que intervir e tal, mas o STF não faz nada se não for provocado por alguém, né? Então, via de regra, salvo ali situações muito específicas, né, o STF só age se alguém da sociedade for lá e falar: STF, eu quero que você haja nessa situação. Então, isso é o princípio da inércia jurisdicional, né? Então, se ninguém pedir a opinião do STF, se ninguém pedir que o STF se manifeste, que o STF intervenha, que o STF decida, aprecie a respeito dessa questão, o STF não tem mecanismos próprios institucionais para se manifestar. Agora, a nossa Constituição, no artigo 225, fala que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a principal métrica a respeito disso, e tem referências específicas sobre o licenciamento também, é saber se isso contribui para um meio ambiente ecologicamente equilibrado ou se não. E é claro que o direito ele não tem um manual sobre como se decide, né? Existem abordagens teóricas, hermenêuticas a respeito disso, e por isso há tanta divergência. Quando você pode olhar a norma pensando a finalidade dela, a teleologia, ou você pode pensar que o direito é um compromisso com princípios, então uma abordagem que a gente chama de deontológica. E aí, a depender dessas perspectivas, e justamente por isso as decisões são colegiadas, para que essas perspectivas possam ser plurais, possam ser contrastadas ali em relação aos diferentes interesses que a sociedade tem, as diferentes formas também de compreender o direito, o STF pode apreciar sim, e a referência dele, ou aquilo que ele vai ter como ônus argumentativo para justificar isso, será se contribui ou não com esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Prof, e algo que está bem alto agora é as bets, as questões dos influenciadores divulgando bastante as bets. E eu gostaria de saber como que a Constituição, o direito constitucional brasileiro, ele equilibra a liberdade de expressão dos influenciadores e a necessidade de proteção do consumidor contra as práticas abusivas nas apostas. Muito bem. Então, nós temos uma DI, que é a 7721, tem uma medida cautelar, ou seja, não é uma decisão definitiva, que o STF foi instado a se manifestar a respeito da constitucionalidade das normas ministeriais que regulamentam a prática das bets no Brasil. E aí, claro, esse assunto ficou mais em evidência agora em virtude da atuação da CPI e do fato de se convocar influencers na condição de testemunhas para que eles deponham, né, e expliquem como que a dinâmica de atuação das bets se dá. O STF, a princípio, nessa medida cautelar, submetida a de referendo ao plenário, então é uma decisão coletiva, não é uma decisão de um só ministro, ele validou, ele conferiu, ele reconheceu aqui a legitimidade desse marco regulatório atualmente existente, no sentido de restringir a publicidade das bets para crianças e adolescentes,
e também para impedir que pessoas que são titulares de direitos assistenciais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, ou mesmo o Bolsa Família, né, com a ideia de uma renda básica, nos termos lá do artigo 6º parágrafo único da Constituição, que elas também tenham restrições de acesso às práticas das bets, né? Mas hoje se estima que um recurso mais do que aquele que seria razoável, devido, vai para os aplicativos de bets justamente dessas fontes de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Então, parece que tanto o marco regulatório como a decisão do STF nesse sentido se mostram bastante acertadas. E o STF ele acaba sendo instado a se manifestar a respeito dessas situações. Notem, é importante que tenha esses marcos regulatórios, porque se não houvesse esses marcos regulatórios, dependeria sempre da decisão do Poder Judiciário, dizer caso a caso se aquela prática desenvolvida por uma empresa está adequada ou não. Então, o marco regulatório, quando a gente fala vamos regulamentar tal matéria, não necessariamente é ruim, porque se estabelecem critérios pelo poder legislativo, inclusive, sobre aquilo que deve ou não ser aceito, né? E nesse caso era o poder executivo, mas de qualquer forma são critérios que não vêm do próprio poder judiciário, ou seja, não se trata necessariamente de ativismo, se trata de políticas desenvolvidas de forma legítima pelos outros poderes. Então aqui foi um bom exemplo de uma interação saudável entre os poderes e também de proteção de direitos previstos na Constituição. E como é que a Constituição ela protege o consumidor das práticas abusivas nas plataformas digital e como isso se aplica às bets? Muito bem. Isso também é algo que não necessariamente tem previsão na Constituição. Afinal, nossa Constituição é de 88, a internet chega no Brasil em 94 e não tinha como prever que ia ser essa bagunça toda que está hoje, né? De qualquer forma, a Constituição pode ser alterada, né, tanto em relação aos sentidos quanto em relação ao texto, os fenômenos ali de mutação constitucional, que é a alteração de sentido, ou de alteração do texto, via de regra por emenda constitucional, né, no artigo 60 da Constituição, os requisitos. Mas o ponto aqui é que a nossa Constituição é muito sucinta em relação a esses fenômenos, justamente porque não foi pensada para uma sociedade digital. Então, lá no artigo 5º, inciso 32, fala-se que o Estado promoverá na forma da Lei de Defesa do Consumidor, principal referência aqui é o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Existe uma referência de defesa do consumidor como princípio da ordem econômica, no artigo 170, inciso 5, e também no artigo 48 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, existe o comando para que se edite a lei responsável, né, prometida ali para a defesa das relações de consumo. Então, em geral, existe essa condição de proteção, mas do consumidor, né, não necessariamente do usuário. E é diferente, você não fica viciado em ir no mercado comprar arroz, mas você fica viciado em aplicar recursos num aplicativo de bet. Então, a legislação ela não acompanhou essa abordagem muito mais incisiva e com um potencial muito mais manipulativo da vontade do consumidor, porque ainda se presume, em geral, que o consumidor ele tem aquele perfil do homem, né, do iluminismo, que ele tem uma razão, e essa razão ele tem o discernimento suficiente para manifestá-la, inclusive nos contratos, nos negócios que ele elabora, como se ele estivesse comercializando pimenta da Ásia na Europa no século XVIII, e isso já mudou bastante de lá para cá. Então, a gente tem uma outra dinâmica de interação comercial, e aí talvez esteja na hora da gente atualizar isso também. A nossa Constituição, hoje, apesar de ter colocado a proteção de dados, né, foi um avanço no artigo 5º, inciso 79, inserido o inciso 30 no artigo 22 sobre a competência legislativa, ainda não dá conta de ter respostas explícitas para isso, mas talvez ela também não precise fazer isso, porque ela, ali como uma norma fundante, né, ela conta, claro, com um aparato infraconstitucional normativo e também de criação do direito pelo Poder Judiciário para que se possam estabelecer esses parâmetros. Então, nós temos princípios que são normas que podem auxiliar nessas decisões e nessa atividade protetiva dos direitos fundamentais relacionados, né, que é sempre uma abordagem mais complexa quanto a isso. Então, professor, queria dizer muito obrigada por compartilhar conosco todas essas informações riquíssimas. Acredito que não só para nós do curso de Direito, mas para todos os cidadãos. Acho que é importante ter uma base, o STF é muito importante, tem um papel crucial. Hoje em dia, são pessoas que estão lá representando, né, a gente todos os dias, então todas as pessoas precisam ter uma base sobre, não só nós, né, que estudamos sobre isso todos os dias. E gostaríamos de dizer muito obrigada. Foi uma ótima companhia. O professor é uma pessoa que nós admiramos muito. E é isso. Obrigada pelos seus conhecimentos, professor.
A gente ficou muito feliz com que você aceitou o convite. E obrigado por ter compartilhado um pouquinho dos seus conhecimentos com a gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui. E, bom, na verdade, a gente não ter lembrado o nome de todos os ministros foi uma estratégia para esse vídeo viralizar, para que a gente possa ganhar aquele ponto extra. Então, coloque aqui nos comentários o nome que faltou, se você for capaz. É verdade. Gente, obrigado pela companhia. Devolvo a palavra. Obrigada a todos os ouvintes que ficaram até o final e até o próximo episódio.